Semana passada, eu neguei que isso fosse um ataque nuclear. Eu estava tecnicamente correto, mas acabamos de descobrir que a radiação está sendo liberada na área e é por causa do ataque. Parece que a Rússia está prestes a vivenciar Chernobyl 2.0 e Putin pode não estar vivo para ver isso. Hackers invadiram recentemente os registros médicos de Putin, revelando sinais preocupantes para a saúde do líder russo. Então, o que acontece se a Rússia tiver outro desastre nuclear? Vamos ver como chegamos aqui. Ontem, o Estado-Maior russo enviou uma mensagem urgente para o seu público. Ataques de drones inimigos danificaram instalações de armazenamento de munições nucleares em uma unidade militar na cidade de Engels, região de Saratov. A radiação está sendo liberada. Recomenda-se que todo o pessoal militar se abstenha de visitar a região de Saratov e áreas próximas. Essa mensagem visava causar pânico nos russos, especialmente naqueles que ainda se lembram do desastre de Chernobyl na época da União Soviética. Agora, antes que alguém comente abaixo culpando os ucranianos, eu gostaria de esclarecer isso. Os ucranianos desconheciam que a Rússia armazenava munição nuclear em uma base aérea. E também levanta uma questão interessante. Por que a Rússia está armazenando munições nucleares tão perto da fronteira ucraniana? O que a Rússia estava planejando? Vamos voltar um pouco e olhar para a história toda. Tudo começou em 20 de março, quando os drones ucranianos miraram a base de bombardeiros da Força Aérea Russa em Engels pela terceira vez em apenas 10 semanas. De acordo com a Euromaidan Press, essa base abriga os bombardeiros Tupolev 95 míssil estratégico e Tupolev 160. Esses jatos lançam ataques com mísseis de cruzeiro KH-55, KH-555 e KH-100 nos territórios ucranianos. A Rússia realiza esses ataques uma ou duas vezes a cada mês, e cada ataque envolve dezenas de mísseis, juntamente com centenas de drones de ataque unidirecional. Parece que a Rússia estava planejando aumentar a frequência de seus ataques nos próximos meses, pois a base tinha aproximadamente 101 mísseis armazenados em 20 de março. Isso representa 2 meses de produção na fábrica de munições do Bureau de Design RG-1 perto de Moscou. Infelizmente para Putin, o Estado-Maior ucraniano relata que o ataque ucraniano destruiu cerca de 96 mísseis de cruzeiro KH-101, algumas das melhores munições russas para atacar cidades ucranianas. Isso foi um golpe gigantesco para a economia de guerra russa. Cada um desses mísseis custa pelo menos 10 milhões para produzir, e isso significa que o ataque ucraniano em Engels pode ter custado 960 milhões de dólares. E isso nem sequer inclui os danos adicionais ao armazenamento de combustível e outras instalações e equipamentos na base. Também se especula que a base aérea abrigava muitos jatos russos, incluindo Tupolev 95 míssil estratégico Tupolev 22M3 e bombardeiros estratégicos Tu-160. Muitos desses aviões foram destruídos devido ao ataque ucraniano. Análises de satélite posteriores também mostram que o ataque pode ter causado enormes danos ao arsenal de munições russo. 61% das munições russas armazenadas aqui foram destruídas, 13% danificadas e cerca de 25% permanecem intactas. O ataque ucraniano e a explosão foram tão fortes que poderiam ser sentidos a quilômetros de distância. Aqui temos um penhasco de uma aldeia russa, que fica a cerca de 6 quilômetros, ou 4 milhas, de distância da base, e você pode ver o dano no clipe. Clipes como este mostram claramente por que a Rússia teve que declarar estado de emergência após este ataque, o que é uma ocorrência rara, porque a Rússia raramente reconhece ataques às suas instalações militares durante a guerra.
As autoridades costumam tentar encobrir incidentes ou minimizar a dimensão dos danos. Portanto, a declaração de estado de emergência destaca a gravidade da destruição causada por este ataque ucraniano. Isso fez com que o governador da região chamasse este ataque, e eu cito, o maior ataque por drones até esta data na guerra. Isso pode ser um pouco de distorção, porque o ataque de drone em si foi bastante grande, mas a explosão foi ainda maior devido a explosões secundárias causadas pelos drones atingindo um depósito de munições. A verdadeira extensão da radiação liberada na área ainda é desconhecida. Espera-se que as autoridades compartilhem mais detalhes com o público em breve, pois ninguém quer um Chernobyl 2.0. Manteremos vocês atualizados conforme soubermos mais. Mudando de assunto, recentemente Zelensky chamou Putin por sua velhice, prevendo na televisão que ele não tem muitos anos de vida. Putin tem medo disso. A segunda coisa que ele tem medo é de perder seu poder. Isso também depende da estabilidade social, mas também depende da idade dele. Ele vai morrer. Quão logo isso é um fato, e tudo vai acabar. Em outras palavras, ele pode terminar sua pergunta antes que ele... Bem, vamos apenas dizer, chegue ao fim de sua vida histórica, totalmente segura e sem sucesso. É disso que ele tem medo. E permanecer sozinho, ou seja, isolar Putin do ponto de vista político. Não foi possível isolá-lo completamente, porque na época em que havia isolamento político, acredito que o Sul Global, com todo o respeito, não o isolou, mas continuou a ter contatos com ele. Zelensky comentou logo após Putin quebrar o cessar-fogo que concordara com Trump. Muitos, inclusive eu, acreditavam que ele apenas comentava sobre a saúde debilitada de Putin. Afinal, Vladimir Putin tem 72 anos em um país onde a expectativa de vida é de apenas 67 anos. Esperançosamente, sua hora está chegando. Mas, após investigar um pouco mais, percebi que esse comentário não era realmente sobre a velhice de Putin, mas sim sobre seus problemas de saúde. Veja, recentemente, hackers conseguiram invadir um computador na Rússia. E este era um computador muito importante. Os dados de DNA de Putin estavam armazenados neste PC, e os hackers tiveram acesso total a eles. Na verdade, esta é a primeira vez que o mundo tem informações sobre seu DNA, porque até agora, Putin tem sido extremamente cauteloso para manter seus dados de DNA e saúde longe do olhar público. Uma história recente acaba de revelar que tipo de medidas extremas ele tomou para garantir que ninguém tenha acesso a isso. Em viagens ao exterior, seus guardas de elite têm a desagradável tarefa de coletar suas fezes e guardá-las em uma bolsa que é trazida de volta para a Rússia. Ele faz isso porque não quer que agências estrangeiras descubram sobre suas possíveis doenças. De fato, é possível obter informações significativas sobre a saúde física e mental a partir de amostras de urina e fezes. E é exatamente por isso que Putin viaja com um vaso sanitário portátil. Mas, recentemente, a mídia ucraniana TSN revelou que os hackers conseguiram acessar suas informações genéticas hackeando o computador de seu primo Mikhail Putin. De acordo com a TSN, Mikhail parece ser o parente favorito de Putin, pois sua fortuna melhorou dramaticamente desde que Putin se tornou o ditador da Rússia. Antes de Putin assumir o poder, Mikhail era psiquiatra por formação, mas agora ele é vice-presidente da Gazprom. É evidente que eles são próximos, e essa proximidade se reflete não apenas na vida real, mas também em seu DNA. Os avós de Vladimir Putin são os bisavós de Mikhail Putin. Isso significa que há várias semelhanças entre seus DNAs. E isso pode nos dizer muito sobre a condição médica que Putin herdou de sua família. Segundo a investigação da TSN, nos dados de DNA decodificados a que tiveram acesso, encontraram uma seção com mutações genéticas alarmantes, incluindo paranoia. Isso é realmente confirmado por algumas das ações que Putin tomou desde que assumiu o poder. Vamos pegar a coronavírus, por exemplo. Durante 2020, descobrimos que Putin construiu um túnel especial de desinfecção em seu palácio, pelo qual todos os visitantes tinham que passar.
Porque Putin estava simplesmente muito paranoico durante a pandemia, mas isso é apenas a ponta de sua paranoia. Tenho certeza que vocês sabem que a Rússia é um país grande, especialmente quando se trata de território. Mas Putin odeia viajar de avião. Por algum motivo, ele acha que aviões não são seguros na Rússia, assim como Prigozhin. É por isso que ele construiu um trem presidencial especial que ele leva para qualquer lugar que vai dentro do país. Mas, aparentemente, até isso não era seguro o suficiente para o paranoico Putin. Então, o que ele fez foi realmente construir estações de trem em cada palácio que ele possui. Dessa forma, ele não precisa sair de suas casas e trens, a menos que seja absolutamente necessário. Então, eu acho que chamar Putin de paranoico seria um eufemismo, mas isso não é a única coisa que os resultados do DNA revelam. Parece que Putin também tem um alto risco genético de algo chamado contratura de Dupuytren. Tenho certeza de que estraguei essa pronúncia, então vou colocar a ortografia na tela, para que vocês possam ler. Esta é uma doença que causa deformidades nas mãos, e fotos do Kremlin realmente confirmaram que Putin pode ter essa condição. Curiosamente, houve muita conversa sobre se Putin está sofrendo de uma doença, porque ele muitas vezes parece estar tremendo em vídeos. E é por isso que às vezes vemos imagens dele segurando uma mesa ou até mesmo usando uma mão falsa criada por inteligência artificial, já que o Kremlin não queria mostrar ao mundo sua mão real. Isso pode ter uma ligação genética, mas os resultados do DNA não foram conclusivos. Esperamos que o fim do líder russo esteja próximo, pois enquanto ele viver, soldados russos continuarão morrendo em batalha. Recentemente, tivemos um relatório muito angustiante. Agora, é claro, eu não posso mostrar a vocês este clipe porque são pessoas se eliminando. Mas aqui está o relatório. Nos últimos dias, 8 soldados russos cometeram suicídio após ataques mal sucedidos em Donbas. 6 com tiros na cabeça, 1 com um tiro no peito e 1 com explosão de granada perto da cabeça. Agora, é claro, isso é apenas o que os drones ucranianos capturaram na câmera. Claramente, muitos mais soldados russos estão simplesmente escolhendo acabar com a própria vida porque não querem continuar esta guerra, ou porque estão feridos demais ao realizar esses ataques em massa que o exército russo é famoso. É importante lembrar que muitos desses soldados são jovens de 18 a 20 anos, e eles vão para a linha de frente na esperança de ganhar a vida para suas famílias. A Rússia está oferecendo cerca de $40 mil de bônus para muitos novos recrutas, e um salário mensal de $2 mil. Além disso, um bônus de $30 mil se forem feridos em batalha, e $70 mil para as famílias se o soldado for eliminado na linha de frente. Outra consideração importante a levar em conta aqui é que, como muitos de vocês sabem, muitos desses soldados vêm de regiões mais pobres da Rússia, onde não têm muitas oportunidades econômicas para melhorar suas vidas e sustentar suas famílias. É por isso que eles estão dispostos a se alistar no exército, principalmente com o pagamento alto. Eles estão apenas tentando ganhar a vida, enquanto Putin os usa como bucha de canhão para a tática de onda de carne do seu exército. E a corrupção nas linhas de frente é ainda mais desenfreada do que a corrupção nos negócios russos. Neste clipe, um soldado russo de 18 anos conta como os comandantes russos estão extorquindo dinheiro de seus próprios soldados, caso eles se recusem a participar do assalto, que é basicamente uma marcha suicida. Aqui está o clipe. Eu, Amur Tuzalovich Shikanovich, nascido em 23 de setembro de 2006, codinome Baska, do 172º Regimento. Em um determinado dia, por ordem do comandante do regimento, coletei dinheiro no valor de 1.150.000 rublos, $1.500 americanos, por ordem do comandante do regimento, para que os rapazes não entrassem no assalto. Depois disso, eu mesmo fui enviado para o assalto, onde meu camarada com o codinome Spartak disse que uma ordem havia chegado para me executar. Então, se eu não entrar em contato por um dia ou 2, você pode liberar este vídeo. Enquanto o exército russo sofre com este recruta, está implorando por soldados da Coreia do Norte. Putin está dizendo que quer substituir o governo na Ucrânia. Ele chama o governo de Kiev de ilegítimo e diz que talvez uma administração liderada pela Organização das Nações Unidas seria melhor para o povo ucraniano. Eu realmente acho que esta é uma ótima ideia.
deveríamos ter mais administração liderada pela Organização das Nações Unidas, mas talvez, em vez da Ucrânia, devêssemos nos concentrar em um país onde o líder está no poder há 25 anos. Isso não me parece uma democracia de fato. O que você acha, Putin? Enfim, aqui estão o clipe e a declaração que ele fez. É por isso que somos a favor de resolver essa questão por meios pacíficos, mas abordando as causas raiz que levaram à situação atual. Precisamos assegurar incondicionalmente a segurança da Rússia sob uma ótica histórica de longo prazo. Qualquer passo para resolver essa tarefa será bem-vindo e trabalharemos com parceiros que se esforcem nisso. Isso não é apenas os Estados Unidos, mas também a República Popular da China, Índia, Brasil, África do Sul, todos os países do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e muitos outros. Por exemplo, incluindo a Coreia do Norte. Estamos prontos para trabalhar com toda a Europa. É apenas que eles se comportam de maneira inconsistente, constantemente tentando nos levar pelo nariz e nos enganar. Mas, no geral, existe um problema lá sobre o qual as pessoas falam, embora superficialmente. E eu também estou falando sobre isso. Em que consiste? Consiste no fato de que houve uma influência significativa no país desde o colapso da União Soviética. Na Ucrânia, desde o início, existem grupos, muitas vezes referidos como nazik, nacionalistas, e pessoas com visões neonazistas. A que isso leva? Isso leva ao fato de que as autoridades civis, que hoje, de acordo com a Constituição pelo menos, não são legítimas. No fim das contas, não houve eleição. A que isso poderia levar? O verdadeiro poder está em suas mãos. E isso, por sua vez, significa que já não está claro com quem assinar quaisquer documentos e não está claro qual força legal eles têm, porque amanhã outros líderes podem chegar através de eleições e dizer, bem, quem assinou o quê? Nós não sabemos, adeus. Mas esse nem é o ponto. O ponto é que essas formações neonazistas, como Azov e outras, estão efetivamente começando a governar o país. Surge a questão, como se negocia nesses casos? De fato, nesses casos, a prática internacional segue um caminho bem conhecido. Dentro do âmbito das atividades de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas, houve vários casos do que é chamado de gestão externa, uma administração temporária. Houve vários casos do que é chamado de gestão externa, uma administração temporária. Seria possível sob os auspícios da Organização das Nações Unidas, com os Estados Unidos da América, até mesmo com países europeus. E, claro, com nossos parceiros e amigos, discutir a possibilidade de uma gestão temporária. E com qual propósito? Para realizar eleições democráticas, trazer ao poder um governo capaz que goza da confiança do povo, e então iniciar negociações para um tratado de paz e assinar documentos legítimos que serão reconhecidos mundialmente, confiáveis e estáveis. Felizmente, os Estados Unidos rejeitaram essa ideia assim que saiu da boca de Putin. E até mesmo a Organização das Nações Unidas decidiu que isso não é uma boa ideia. A Ucrânia tem uma democracia muito vibrante e a Organização das Nações Unidas não tem planos de assumir a administração do país. A Rússia não ficou feliz com essas declarações, como evidenciado pelo comentário do fantoche russo Dmitry Medvedev. Há um governo legítimo na Ucrânia. É óbvio que ele deve ser respeitado. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas afirmou que isso é uma dupla mentira. A necessidade é ilegítima e não há nada a ser respeitado nisso. Ele falhou, seu povo está morrendo e seu país está desaparecendo. O povo russo está morrendo em maior número do que os soldados ucranianos que defendem sua nação. Então, estou supondo que se esse for o critério para ter uma administração da Organização das Nações Unidas no país, a Rússia estaria em primeiro lugar, muito antes da Ucrânia.
O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? O YouTube atualmente não possui criadores suficientes. Por isso você vê na sua página inicial vídeos com menos de 1.000 visualizações, como este. Obviamente, isso não quer dizer que todos precisam criar um canal. Mas se você já se perguntou sobre começar um canal no YouTube ou um canal sem rosto, agora é o momento perfeito. O YouTube está pagando milhões todos os dias para os criadores e está promovendo canais novos e menores, agora mais do que nunca. Mas tenho certeza de que você tem muitas perguntas sobre como iniciar e crescer um canal. Recebo frequentemente essas perguntas de alguns de vocês por e-mail. Por isso, decidimos reunir todas as nossas dicas sobre o YouTube em um único treinamento intensivo gratuito.